Eu deveria ter percebido no dia em que levamos o Bernardo para casa pela primeira vez. A gente mal tinha atravessado a porta do apartamento quando minha sogra já estava lá, na sala, esperando. Ela tinha a chave reserva. Disse que queria ajudar nos primeiros dias, que sabia como era difícil com recém-nascido, que a experiência dela seria útil. Eu estava exausta demais para discutir. 20 horas de trabalho de parto. Pontos. Dor. Tudo que eu queria era deitar e tentar dormir enquanto o bebê dormisse. Ela pegou o Bernardo do meu colo antes mesmo que eu conseguisse sentar no sofá. Deixa a vovó segurar. Você precisa descansar. Parecia gentil. Parecia cuidado. Mas tinha algo no jeito que ela o segurou. Como se ele fosse dela. Como se eu fosse apenas a incubadora temporária e agora ele finalmente estava nos braços certos. Ela tirou o celular do bolso com uma mão, mantendo o bebê firme com a outra. Vou postar uma foto. O primeiro dia do meu netinho em casa. Sorriu para a câmera. Aquele sorriso perfeito de avó. Clicou várias vezes. Escolheu a melhor. Começou a digitar a legenda ali mesmo, na minha frente. Eu estava ao lado dela no sofá. Cansada. Descabelada. Mas ali. Presente. E mesmo assim, ela me enquadrou de um jeito que eu não aparecia. Só ela. E o Bernardo, meu marido, Tiago, não percebeu. Ele estava levando as malas pro quarto, organizando as coisas, tentando ser útil. Eu vi a foto antes dela postar. Chamei. Tia, você não quer refazer? Para eu aparecer também? Ela olhou para mim como se eu tivesse pedido algo absurdo. Ah, mas você tá toda bagunçada, querida. Acabou de sair da maternidade. Você não vai querer aparecer assim. Depois a gente tira uma boa de vocês dois. Essa aqui é só da vovó com o netinho. Ela postou. Em segundos, começaram os comentários. Que lindos! Parabéns, vovó. Ele é a sua cara. Seu neto é perfeito. Ela respondia a todos com aquele orgulho exagerado. Obrigada. Meu xodó. Minha vida. Meu netinho lindo. Eu observava. Quieta. Sem saber se estava exagerando. Se era o cansaço que me fazia interpretar aquilo de forma errada. Mas algo no meu peito apertava. Nos dias seguintes, ela praticamente morou com a gente. Acordava antes de mim. Pegava o Bernardo do berço quando ele chorava de madrugada. Levava para a sala. Dava banho. Trocava. E claro, fotografava. Toda hora. Todo ângulo. Toda posição. Ela com ele no colo. Ela dando uma madeira. Ela cantando para ele. Ela ninando. Sempre ela. Nunca eu. Comecei a reparar no Instagram dela. Ela postava 3, 4 vezes por dia. Stories. Posts no feed. Reels. Tudo sobre o Bernardo. Meu neto acordou sorrindo. Meu amor dormindo. Olha a carinha dele. Vovó apaixonada. Cada post tinha centenas de curtidas. Dezenas de comentários. As amigas dela enlouquecidas. E eu? Eu não existia. Tinha fotos onde eu estava literalmente do lado, segurando o Bernardo. Mas ela cortava. Enquadrava de um jeito que só aparecia a mão dele. Ou o corpo dele. Ou ela mesma ao fundo. Uma vez, eu estava amamentando. Ela tirou foto. Eu pedi para ver antes de postar. Ela mostrou. Tinha cortado minha cabeça. Só aparecia meu peito, o bebê mamando e, ao fundo, ela observando com aquele sorriso de avó coruja. Eu pedi para não postar. Ela fingiu que ia apagar, mas postou mesmo assim. Quando vi, já tinha mais de 200 curtidas. Tiago achou que eu estava sendo sensível demais. Amor, ela tá só orgulhosa. É o primeiro neto. Deixa ela aproveitar. Eu tentei explicar. Mas ela me corta das fotos. Ela age como se o Bernardo fosse só dela. Ele minimizou. Você tá cansada. Tá sensível. Pós-parto é difícil mesmo. Mas ela não tá fazendo nada demais. Nada demais. Essa frase se tornaria constante. Toda vez que eu tentava colocar limite, alguém dizia que ela não estava fazendo nada demais. Que eu estava exagerando. Que era coisa de hormônio. Que primeiro filho deixa a gente paranoica. Mas eu não estava paranoica. Eu estava sendo apagada. Sistematicamente. Digitalmente. Simbolicamente. Comecei a contar. Abri o perfil dela no Instagram. Rolei o feed. 12 fotos do Bernardo na primeira semana. Em nenhuma delas eu aparecia.
nem meu rosto, nem meu nome na legenda. Nada. Era sempre: meu neto, meu amor, minha vida, meu tesouro. Nunca: o neto da Júlia. Nunca: meu filho e a Júlia. Nunca nada que indicasse que eu existia. Uma amiga minha comentou: Júlia, vi as fotos do Bernardo no Instagram da sua sogra. Que fofo. Mas cadê você? Nem aparece. Eu tentei rir. Ah, eu tô sempre por trás da câmera. Ela insistiu. Mas tipo, ela posta toda hora. E você não aparece em nenhuma. Achei estranho. Eu também achava estranho. Mas não sabia o que fazer. Teve um dia que a gente foi no pediatra. Primeira consulta do Bernardo. Eu estava nervosa. Queria saber se ele estava ganhando peso direito. Se estava tudo bem com o umbigo. Se a amamentação estava correta. Tiago foi comigo. E claro, minha sogra também. Ela insistiu. Vou junto para ajudar. Vocês são pais de primeira viagem. Precisam de alguém com experiência. Na sala de espera, ela segurava o Bernardo. Tirou várias fotos. Postou nos stories. Primeira consulta do meu netinho. Estamos aqui, eu e ele. Eu estava sentada literalmente ao lado dela. Mas o ângulo cortava minha presença. Só aparecia ela, o bebê, e um pedaço da sala de espera. Quando entramos no consultório, a pediatra olhou para mim e perguntou: Você é a mãe? Eu confirmei. Ela anotou. E você? Apontou para minha sogra. É a avó? Minha sogra sorriu. Sou a vovó Coruja. Tô ajudando porque ela é muito novinha, né? Não tem muita experiência ainda. Senti meu rosto esquentar. Eu não era tão novinha assim. Tinha 29 anos. E mesmo que fosse, aquilo não dava para ela o direito de me infantilizar na frente da médica. A pediatra fez o exame. Disse que estava tudo bem. Bernardo estava saudável. Ganhando peso. Se desenvolvendo perfeitamente. Elogiou minha dedicação. Você tá fazendo um ótimo trabalho, mãe. Senti um alívio enorme. Eu precisava daquilo. Daquela validação. Daquele reconhecimento de que eu estava conseguindo. De que eu era capaz. Mas minha sogra não deixou por menos. Ah, doutora, eu que ajudo bastante, viu? Ela fica muito cansada, então eu assumo a maioria das coisas. A pediatra olhou para mim, esperando confirmação ou negação. Eu não sabia o que dizer. Não queria criar conflito ali. Então apenas sorri sem graça e deixei passar. No caminho de volta, minha sogra postou foto do Bernardo com a legenda: Pediatra disse que meu neto tá perfeito. Vovó cuidando bem. Tiago viu e comentou: Mãe, foi a Júlia que cuidou. Você só tá ajudando. Ela deu de ombros. Ah, filho, é só uma legenda. Não precisa ser tão literal. Mas não era só uma legenda. Era um padrão. Um padrão de me apagar. De assumir crédito. De se colocar como figura central na vida do Bernardo enquanto eu, a mãe, ficava nas sombras. Eu comecei a evitar estar perto quando ela tirava fotos. Não porque eu não quisesse estar nas fotos. Mas porque eu sabia que ela ia me cortar mesmo. Então para que me expor? Para que estar ali sorrindo enquanto ela me enquadrava fora? Era menos doloroso não estar presente. Tiago percebeu. Você anda meio distante da minha mãe. Aconteceu alguma coisa. Tentei explicar de novo. Ela me apaga das fotos, Tiago. Ela posta como se o Bernardo fosse só dela. Como se eu não existisse. Ele suspirou. De novo isso. Amor, você precisa parar de se importar tanto com rede social. Não é tão sério assim. Mas era sério. Porque rede social não é só entretenimento. É registro. É memória. É como as pessoas vão lembrar dessa fase. E na versão que ela estava criando, eu não existia. Daqui a 10 anos, alguém ia olhar o perfil dela e ia ver centenas de fotos do Bernardo bebê. E em nenhuma ia aparecer a mãe. Eu estava sendo apagada da história do meu próprio filho. Teve uma festa de um mês do Bernardo. Pequena, na nossa casa. Família próxima. Minha sogra fez questão de organizar tudo. Decoração. Comida. Docinhos. Ela queria que ficasse perfeito. E ficou. Mas o que eu não esperava era que ela ia dominar as fotos também. Ela levou um fotógrafo. Contratou. Sem me avisar. Disse que era presente dela. Para registrar o momento. O fotógrafo passou a festa inteira tirando fotos. E minha sogra dirigia. Tira uma minha com ele. Agora eu e o vovô.
Agora a família toda. E quando dizia família toda, era a família dela. Tiago, o pai dele, os irmãos de Tiago. Eu ficava de fora. Literalmente. Esperando ser chamada. Mas o chamado não vinha. Em determinado momento, minha mãe percebeu. Ela veio até mim. Filha, você não vai tirar foto com o Bernardo. Eu disse que estava esperando. Ela franziu a testa. Esperando o quê? Você é a mãe. Vai lá e pega seu filho. Ela tinha razão. Mas eu me sentia paralisada. Tinha medo de ser vista como invasiva. Como ciumenta. Como exagerada. Minha mãe não teve esse medo. Ela foi até minha sogra e disse, educada mas firme. A Júlia vai tirar foto com o bebê agora. Minha sogra forçou um sorriso. Claro, claro. Eu ia chamar ela daqui a pouco. Mas minha mãe não acreditou. Ficou ali. Esperando. Garantindo que ia acontecer. Peguei o Bernardo no colo. O fotógrafo tirou algumas fotos. Mas eu via no rosto da minha sogra. Ela estava incomodada. Como se aquele momento fosse um desvio do roteiro. Como se eu estivesse atrapalhando o registro que ela tinha planejado. Quando as fotos ficaram prontas, uma semana depois, minha sogra postou dezenas. Ela com o Bernardo. O marido dela com o Bernardo. Os tios com o Bernardo. A decoração. Os doces. Tudo. Menos eu. As fotos que tinham sido tiradas comigo não foram postadas. Nenhuma. Eu fui, mais uma vez, cortada. Apagada. Invisibilizada. Se você já se sentiu apagada enquanto todo mundo te via, você vai entender o que vem a seguir. 2 meses depois do nascimento do Bernardo, eu comecei a perceber que o problema ia além das redes sociais. Era uma estratégia completa de apagamento. Minha sogra não só me cortava das fotos. Ela me cortava das conversas. Das decisões. Da narrativa inteira sobre quem era responsável por cuidar daquele bebê. Quando alguém elogiava o Bernardo, dizendo como ele estava bonito, bem cuidado, saudável, ela agradecia. Como se fosse mérito dela. Obrigada, eu me dedico muito a ele. As pessoas assumiam que ela morava com a gente. Que ela era a cuidadora principal. E ela não corrigia. Deixava a impressão se consolidar. Eu estava ali. Na mesma sala. Segurando o bebê. Mas invisível. As pessoas olhavam para ela quando falavam sobre o Bernardo. Perguntavam para ela como ele estava dormindo. Se ele mamava bem. Se chorava muito. Como se eu fosse uma assistente. Uma figurante. Não a mãe. Comecei a confrontar isso. Quando alguém perguntava algo sobre o Bernardo olhando para ela, eu respondia antes. Ele está mamando super bem. Ou, ele dorme 4 horas seguidas agora. Minha sogra me lançava um olhar. Não exatamente raiva. Mas algo próximo. Irritação contida. Como se eu estivesse invadindo o espaço dela. Teve uma tarde que a prima dela veio visitar. Mulher mais velha, cheia de conselhos sobre maternidade. Ela se sentou na sala e começou a falar direto com minha sogra. E aí, como tá sendo? Cansativo, né? Mas você sempre foi tão boa com crianças. Tenho certeza que tá dando conta. Minha sogra suspirou dramaticamente. Ah, é puxado. Ele acorda muito de madrugada. Mas eu vou levando. Faço o que posso. Espera. Ela falou como se fosse ela quem acordava de madrugada. Como se fosse ela quem amamentava. Como se fosse ela quem passava noites inteiras ninando. Eu estava sentada na mesma sala, segurando o Bernardo que tinha acabado de mamar no meu peito. E ela falava como se fosse ela responsável por tudo. Não aguentei. Desculpa interromper, mas quem acorda de madrugada sou eu. Eu que amamanto. Eu que cuido dele a noite toda. A prima olhou para mim, surpresa, como se tivesse acabado de notar minha presença. Ah, claro, desculpa querida. Eu nem tinha te visto aí. Minha sogra forçou uma risada. Ah, é que eu ajudo tanto que às vezes parece que sou eu mesmo, né? Não era piada. Era apropriação. Ela estava se apropriando da minha maternidade. E fazendo isso de forma tão sutil que qualquer reação minha parecia exagerada. Se eu reclamasse, eu era ingrata. Afinal, ela estava ajudando tanto. Se eu confrontasse, eu era agressiva. Afinal, ela era só uma avó orgulhosa. O Instagram dela continuava crescendo. Ela tinha ganhado quase 2.000 seguidores desde que o Bernardo nasceu. As pessoas seguiam para ver as fotos dele.
Ela postava diariamente. Às vezes 3, 4 vezes por dia. Acordei meu netinho hoje. Olha essa carinha. Stories de manhã. Mamadeira da tarde. Foto. Soneca à tarde. Foto. Banho antes de dormir. Foto. 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 E eu? Eu aparecia em 0. Literalmente 0. Alguém comentou uma vez. Mas cadê a mãe do bebê? Sua filha. Minha sogra respondeu. Ah, é minha nora. Ela é meio tímida, não gosta muito de foto. Tímida? Eu não era tímida. Eu era apagada. Ativamente. Propositalmente. Comecei a perceber que ela escolhia os momentos. Quando eu saía para tomar banho, ela pegava o Bernardo e tirava 50 fotos. Quando eu ia no mercado, ela fazia sessão de fotos. Quando eu estava cansada, deitada, tentando descansar 10 minutos, ela assumia e registrava tudo. Como se aqueles fossem os momentos reais. Como se os momentos comigo não contassem. Tentei conversar com Tiago de novo. Mostrei o Instagram dela. Olha, rola a timeline. Quantas fotos tem? Ele rolou. Muitas. E eu apareço em quantas? Ele rolou mais devagar. Nenhuma. Viu? Você entende agora. Ele devolveu o celular. Entendo que ela posta demais. Mas não entendo por que isso te incomoda tanto. Você não gosta de aparecer mesmo. Mas não era sobre gostar ou não de aparecer. Era sobre existir. Era sobre ser reconhecida. Era sobre ter minha maternidade validada publicamente. Porque o que ela estava fazendo era criar uma narrativa alternativa. Uma onde ela era mãe e eu era uma coadjuvante irrelevante. As amigas dela comentavam. Você cuida tão bem dele. Ele tem sorte de ter você. Ela respondia. Obrigada, faço o que posso. Ele é minha vida. Ninguém mencionava meu nome. Ninguém perguntava por mim. Ninguém reconhecia que eu existia. Porque no mundo digital que ela construiu, eu realmente não existia. Resolvi fazer um teste. Criei um post no meu próprio Instagram. Foto minha com o Bernardo. Legenda simples. Meu filho, meu amor. Postei. Minha sogra viu. Sei porque ela visualizou o story que eu coloquei logo depois, um vídeo dele sorrindo. Mas ela não curtiu. Não comentou. Não compartilhou. Nada. Mas quando uma amiga dela postou foto com o Bernardo, uma amiga que tinha visitado a gente uma única vez, minha sogra repostou. Comentou. Elogiou. Compartilhou no feed dela. Olha meu netinho com a titia. Que amor. A mensagem estava clara. Qualquer um podia postar sobre o Bernardo. Menos eu. Qualquer um merecia reconhecimento. Menos eu. Minha mãe percebeu. Ela não mora na mesma cidade, mas acompanha tudo pelas redes. Me ligou um dia. Filha, você viu quantas fotos a sogra do Tiago posta do Bernardo? É todo dia. E você não aparece em nenhuma. Eu sei, mãe. E o Tiago não fala nada. Eu já falei com ele. Ele acha que eu tô exagerando. Minha mãe ficou em silêncio por um momento. Depois disse. Você não tá exagerando. Isso é proposital. Ela tá te apagando de propósito. E você precisa fazer alguma coisa. Mas o que eu podia fazer? Pedir pra ela parar de postar? Ela diria que eu era controladora. Exigir que ela me incluísse nas fotos. Ela diria que eu era vaidosa. Reclamar publicamente. Eu seria a nora problemática. A que causa intriga. A que não sabe agradecer a ajuda da sogra dedicada. Eu estava presa. Presa entre ser apagada ou ser vista como problema. Teve um episódio que me quebrou. Foi no aniversário de 3 meses do Bernardo. Minha sogra fez uma postagem longa. Emocionada. Falando sobre como esses 3 meses foram os melhores da vida dela. Como ela acordava todos os dias ansiosa para ver o netinho. Como ela estava presente em cada momento. Como ela era grata por poder participar ativamente da criação dele. Criação. Ela usou essa palavra. Como se ela estivesse criando ele. Como se ela fosse a mãe. E pior, as pessoas acreditavam. Os comentários eram todos concordando. Que avó presente. Que sorte desse menino. Ele tem 2 mães. 2 mães. Meu estômago revirou. Mostrei pro Tiago. Você leu o que sua mãe escreveu? Ele leu. Achou fofo. Nossa, minha mãe realmente ama o Bernardo. Não é sobre amar, Tiago. É sobre ela se colocar como mãe. Olha os comentários.
As pessoas acham que ela cria nosso filho. Ele deu de ombros. Deixa as pessoas acharem o que quiser. A gente sabe a verdade. Mas será que sabíamos? Será que a verdade importava se ninguém acreditava nela? Será que minha maternidade era real se ninguém a testemunhava? Comecei a documentar. Toda vez que ela postava, eu tirava print. Anotava a legenda. Contava os comentários. Analisava a linguagem. Percebi padrões. Ela nunca usava meu nome. Nunca dizia a mãe dele. Nunca me acreditava por nada. Mas sempre usava pronomes possessivos. Meu neto. Minha vida. Meu amor. Como se ele pertencesse a ela. Conversei com uma psicóloga. Não estava fazendo terapia formalmente, mas marquei uma consulta porque precisava entender se eu estava ficando louca. Contei tudo. As fotos. Os posts. O apagamento. A apropriação. Ela me ouviu com atenção. No final, disse algo que me marcou. O que ela está fazendo se chama violência simbólica. Ela está te apagando digitalmente como forma de te apagar emocionalmente. Está dizendo, sem palavras, que você não importa. Que seu papel é irrelevante. E o mais grave é que está fazendo isso publicamente, moldando a percepção de todos ao redor. Violência simbólica. Nunca tinha pensado nesses termos. Mas fazia todo sentido. Não era agressão física. Não tinha grito. Não tinha ofensa direta. Mas tinha violência. Tinha dor. Tinha dano. Um dano profundo na minha identidade como mãe. A psicóloga me aconselhou a colocar limites. Você precisa conversar com ela. Deixar claro que isso não é aceitável. E se ela não respeitar, você precisa tomar medidas mais drásticas. Tipo o quê? Tipo cortar o acesso dela ao Bernardo até que ela entenda que você é a mãe. Que você tem autoridade. Que sua voz importa. Saí da consulta determinada. Ia conversar com minha sogra. Ia ser clara. Ia colocar limite. Mas quando cheguei em casa, ela estava lá. Segurando o Bernardo. Tirando fotos. Sorrindo. E eu congelei. Porque confrontar significava conflito. E conflito significava ser vista como problemática. E eu não queria ser problemática. Eu só queria ser vista. Mas não dava mais. Não dava para continuar invisível. Não dava para continuar sendo apagada da história do meu próprio filho. Algo precisava mudar. E se ninguém ia fazer por mim, eu mesma ia ter que fazer. Assine só se você também já foi cortada de uma história que era sua. Levei 2 semanas para juntar coragem. 2 semanas observando, anotando, juntando forças para ter a conversa que eu sabia que precisava ter. Nesse meio tempo, minha sogra postou mais 43 fotos do Bernardo. Contei. 43. Eu não aparecia em nenhuma. Nem meu nome era mencionado em nenhuma legenda. Marquei com ela num café. Longe de casa. Longe do Bernardo. Precisava ser só nós duas. Sem plateia. Sem Tiago para mediar. Sem o bebê para distrair. Só eu e ela. Mãe para mãe. Ou melhor, nora para sogra. Ela chegou animada. Toda produzida. Maquiagem impecável. Roupa nova. Perguntou logo de cara. Cadê o Bernardo? Eu disse que tinha deixado com Tiago. Ela franziu a testa levemente. Ah, achei que ia trazer. Faz tempo que não vejo ele. Fazia 2 dias. Ela tinha visto o Bernardo 2 dias antes. Mas para ela, 2 dias sem ver o neto era uma eternidade. Pedimos café. Conversamos amenidades por alguns minutos. Ela mostrou o celular. Olha as fotos novas que eu tirei dele. Tão lindo. Já postei algumas, mas tem mais aqui que ainda vou colocar. Respirei fundo. Era agora. Sobre isso que eu queria falar. Sobre as fotos. Ela pareceu confusa. O que tem as fotos? Eu tentei ser diplomática. Olha, eu entendo que você ama o Bernardo. Que você quer registrar tudo. Mas eu tenho me sentido apagada. Você posta muitas fotos dele, mas eu nunca apareço. E nas legendas, você nunca me menciona. Ela deu aquele sorriso condescendente. Ai, Júlia, mas você nunca gosta de tirar foto. Você sempre foge da câmera. Eu tô só respeitando isso. Não é verdade. Eu não fujo. Você me corta. Propositalmente. Ela fingiu surpresa. Eu. Cortar você? Que exagero. Se você não aparece é porque você não tá presente na hora. Senti a raiva subindo.
Não tô presente. Eu sou a mãe dele. Eu tô presente 24 horas por dia. Você que escolhe os momentos em que eu não tô por perto para tirar as fotos. Ela bebeu o café calmamente. Júlia, acho que você tá um pouco sensível. Pós-parto mexe com a gente, né? Talvez você devesse conversar com alguém. Um profissional. Era exatamente o que eu temia. Ela virando a situação. Me fazendo parecer desequilibrada. Mas eu não ia ceder. Não é sensibilidade. É observação. Eu contei. Você postou 207 fotos do Bernardo nos últimos 3 meses. Eu apareço em 0. Você acha isso normal? Ela piscou. Você contou? Contei. Porque eu precisava ter certeza de que não estava inventando. E não estou. Você me apaga deliberadamente. E pior, você se coloca como se fosse você quem cuida dele. Como se você fosse a mãe. O clima mudou. O sorriso dela sumiu. Olha, eu ajudo muito. Eu tô lá todo dia. Eu cuido, eu troco, eu dou banho. Você mesma disse que estava cansada, que precisava de ajuda. Eu tô dando essa ajuda. Se eu posto foto com ele é porque eu tô com ele. Simples assim. Mas você não diz que é ajuda. Você diz que é você quem cuida. Você responde agradecimentos como se o mérito fosse seu. As pessoas acham que você mora com a gente. Que você é a cuidadora principal. Ela cruzou os braços. E qual o problema? As pessoas vão pensar o que quiserem. Eu não controlo a interpretação dos outros. Você controla a narrativa que você cria. E a narrativa que você cria é que eu não existo. Silêncio tenso. Ela me encarou. Depois disse, devagar. Você tá com ciúme. É isso. Você tá com ciúme da atenção que eu recebo. Não é ciúme. É apagamento. Você tá me apagando da vida do meu filho. Publicamente. Ela se levantou. Não vou continuar essa conversa. Você tá sendo ridícula. Desagradecida. Eu faço tudo por você, pelo Bernardo. E você vem me acusar de não sei o quê. Me apagar. Que absurdo. Eu fiquei sentada. Se você continuar me apagando, vou ter que colocar limites. Ela pegou a bolsa. Limites. Que limites? Eu sou a avó. Eu tenho direito de postar o que eu quiser. Não tem direito de me apagar. Não tem direito de se apropriar da minha maternidade. Ela riu. Um riso seco. Apropriar. Você aprendeu essas palavras com quem? Com aquela psicóloga que você foi ver? Pois saiba que eu sei. O Tiago me contou. Meu coração afundou. Tiago tinha contado para ela que eu fui na psicóloga. Tinha compartilhado algo íntimo sem me perguntar. Ela continuou. Você tá criando problema onde não existe. Mas tudo bem. Se você quer limite, eu vou dar limite. Vou parar de ajudar. Vou parar de visitar. Vou deixar você se virar sozinha. E quando você estiver no fundo do poço, exausta, sem apoio, não venha me pedir ajuda. Ela saiu. Deixou dinheiro na mesa pelo café dela e foi embora. Fiquei ali, sozinha, tremendo. Não de medo, de raiva, de indignação. Ela tinha virado o jogo. Tinha feito eu parecer a vilã. A ingrata. A problemática. Exatamente como eu temia. Quando cheguei em casa, Tiago estava bravo. Minha mãe me ligou chorando. O que você disse para ela? Eu contei. Palavra por palavra. Ele balançou a cabeça. Você foi longe demais. Acusar ela de te apagar? De se apropriar da sua maternidade. Que papo é esse? Não é papo. É verdade. Olha o Instagram dela. Ele olhou. Rolou rapidamente. E daí? São fotos do meu filho com a minha mãe. Qual o problema? O problema é que eu não existo nessas fotos. O problema é que ela se coloca como se fosse a mãe. Tiago suspirou. Você tá exagerando. Minha mãe ama o Bernardo. Ela só tá orgulhosa. Não precisa transformar isso numa guerra. Mas era guerra. Ela que tinha declarado. Não eu. Eu só estava tentando existir. Tentando ser vista. Tentando ser reconhecida como mãe do meu próprio filho. Nos dias seguintes, minha sogra cumpriu a ameaça. Parou de visitar. Parou de ligar. Parou de ajudar. E sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Eu continuei cuidando do Bernardo. Sozinha. Como sempre tinha feito. Porque a ajuda dela era mais performática do que real. Ela estava lá para tirar foto. Para postar.
para receber atenção, não para ajudar de verdade. Mas ela não parou de postar. Continuou. Só que agora, as legendas tinham um tom diferente. Saudades do meu netinho. Faz dias que não vejo. O coração da vovó tá apertado. A avó de longe, sofrendo. Os comentários vinham em enxurrada. O que aconteceu? Por que você não tá vendo ele? Ela não respondia diretamente. Só colocava emojis tristes. Deixava as pessoas imaginarem. E claro, imaginavam o pior. Que eu era a vilã. Que eu estava afastando a avó do neto. Comecei a receber mensagens. Primas do Tiago. Tias. Amigas da família. Todas dizendo a mesma coisa. Que eu estava sendo injusta. Que minha sogra estava sofrendo. Que eu devia relevar, perdoar, deixar ela ver o neto. Eu tentava explicar. Mas ninguém queria ouvir minha versão. Só importava a dor dela. O sofrimento dela. A ausência dela. Tiago estava no meio. Dividido. A família inteira pressionando ele. Dizendo que ele precisava fazer alguma coisa. Que ele não podia deixar a mãe sofrer assim. Ele chegava em casa cansado, estressado. A gente brigava. Quase toda noite. Ele dizendo que eu estava destruindo a família. Eu dizendo que estava apenas me defendendo. Minha mãe veio nos visitar. Ficou uma semana. Nessa semana, ela viu tudo. Viu como eu cuidava do Bernardo sozinha. Viu as mensagens que eu recebia. Viu as postagens da minha sogra. Viu o Instagram dela. E ficou chocada. Filha, isso é doentio. Ela tem mais de 200 fotos dele e você não aparece em nenhuma? Isso não é amor de avó. Isso é obsessão. E pior, é apagamento deliberado. Você precisa fazer alguma coisa mais drástica. Tipo o quê? Tipo expor. Mostrar pras pessoas o que ela tá fazendo. Eu tinha medo. Expor significava escalar o conflito. Significava guerra aberta. Mas minha mãe insistiu. Ela já tá em guerra. Você que ainda não entrou. Você tá só se defendendo. Mas defesa não basta. Você precisa atacar. Não pra machucar. Mas pra mostrar a verdade. Pensei muito. Seria infantil? Seria vingativo? Ou seria necessário? Necessário para quebrar a narrativa que ela tinha construído. Para mostrar que eu existia. Que eu era mãe. Que minha voz importava. Decidi fazer um post. No meu Instagram. Foto minha com o Bernardo. Uma foto linda. Dele mamando. Meu rosto visível. Meu olhar de mãe. Legenda longa. Falando sobre maternidade. Sobre ser invisibilizada. Sobre ser apagada. Não mencionei minha sogra diretamente. Mas quem conhecia a situação entenderia. Invisibilidade dói. Principalmente quando você é apagada por quem deveria te apoiar. Ser mãe é ser presente. Mas também é ser vista. Reconhecida. Respeitada. Esse é meu filho. Eu sou a mãe dele. E eu existo. Postei. Com medo. Com o coração acelerado. Em minutos, começaram as curtidas. Os comentários. Amigas minhas entendendo. Apoiando. Validando. Você é uma mãe incrível. Que post real. Você merece ser vista. Minha sogra viu. Tenho certeza. Porque meia hora depois, ela postou uma foto antiga do Bernardo recém-nascido. Legenda. Meu neto. Meu amor. Minha razão de viver. Nada me separa dele. Era um recado. Um recado direto para mim. Dizendo que ela não ia recuar. E foi aí que eu entendi. Não adiantava conversa. Não adiantava diplomacia. Ela não ia mudar. Não ia me respeitar. Não ia me reconhecer. Eu precisava de uma estratégia maior. Mais forte. Mais definitiva. E eu já sabia qual seria. Isso não é vingança. É memória de quem não esquece. A estratégia começou com documentação sistemática. Não era mais só prints aleatórios. Era arquivo organizado. Criei uma pasta no computador. Separei por meses. Novembro, quando o Bernardo nasceu. Dezembro. Janeiro. Fevereiro. Março. Em cada mês, salvei todas as postagens dela. Todas as fotos. Todas as legendas. Todos os comentários relevantes. Também comecei a gravar conversas. Não de forma ilegal ou escondida. Quando ela vinha visitar, o que eventualmente voltou a acontecer depois de 2 semanas de ausência, eu deixava o celular gravando áudio na sala. Captava as frases.
As formas como ela se referia ao Bernardo. Meu bebê. Meu filho. Minha vida. Nunca nosso neto. Nunca o filho da Júlia e do Tiago. Sempre meu. Anotei também os episódios. Com data, hora, testemunhas quando havia. O dia que ela disse para a pediatra que era ela quem cuidava porque eu era inexperiente. O dia que ela postou sobre estar criando o Bernardo. O dia que ela respondeu comentários se colocando como figura materna principal. Tudo registrado. Tudo documentado. Tiago percebeu minha mudança de postura. Você tá estranha. Mais quieta. Eu apenas sorri. Tô só cansada. Maternidade é puxado, né? Ele aceitou a resposta. Não desconfiou que eu estava, na verdade, me preparando. Marquei consulta com o advogado. Não porque eu queria processar, mas porque eu precisava entender meus direitos. O advogado era especialista em direito de família. Homem de uns 50 anos, postura séria, escritório cheio de livros de jurisprudência. Contei tudo. Mostrei as fotos. Mostrei as legendas. Expliquei o padrão. Ele me ouviu com atenção. No final, perguntou: qual é seu objetivo? Eu pensei: eu quero que ela me respeite. Que me reconheça como mãe. Que pare de me apagar. Ele balançou a cabeça. Isso não é objetivo jurídico. Objetivo jurídico seria: você quer limitar o acesso dela ao seu filho? Quer ordem restritiva? Quer regular visitação? A palavra visitação me assustou. Soava tão formal, tão extremo. Mas talvez fosse necessário. Eu quero ter controle sobre como e quando ela vê meu filho. E quero que ela pare de postar fotos dele sem minha autorização. O advogado anotou. Isso é viável. Você tem direito de controlar a exposição de imagem do seu filho, principalmente se for menor. Posso elaborar uma notificação extrajudicial, informando que ela não tem permissão para publicar fotos sem seu consentimento. Se ela descumprir, aí sim partimos para ação judicial. Pedi para ele elaborar. Levou uma semana. Quando ficou pronto, era um documento de 3 páginas. Formal. Técnico. Basicamente dizia que eu, como mãe e responsável legal, não autorizava a publicação de imagens do meu filho menor nas redes sociais da avó paterna. Que todas as fotos já publicadas deveriam ser removidas em prazo de 15 dias. E que novas publicações sem autorização configurariam violação de direito de imagem e poderiam resultar em medidas judiciais. Pedi pro advogado enviar via cartório. Notificação registrada. Oficial. Ela recebeu numa terça-feira. Eu sei porque Tiago me ligou desesperado. O que você fez? Minha mãe tá aqui chorando, dizendo que recebeu uma notificação judicial. Você tá processando minha mãe? Não tô processando. É só uma notificação, informando que ela não pode mais postar fotos do Bernardo sem minha permissão. Ele explodiu. Você tá louca. Você foi no advogado. Fez documento formal. Isso é guerra, Júlia. Isso é destruir a família. Eu mantive a calma. A família já estava destruída. Ela que destruiu quando decidiu me apagar. Agora eu só tô colocando o limite de forma oficial. Ele desligou. Fui até a casa da minha mãe, que ainda estava na cidade. Contei o que tinha feito. Ela me abraçou. Você fez certo. Limites precisam ser claros. Principalmente com gente que não respeita. Fiquei na casa dela o resto do dia. Precisava de distância. De espaço para respirar. Minha sogra tentou me ligar. 12 vezes. Não atendi. Mandou mensagem. Júlia, precisamos conversar. Isso que você fez é um absurdo. Você vai se arrepender. Não respondi. Ela mandou outra. Você tá usando meu neto como arma. Isso é manipulação. Eu só quero o melhor para ele. Continuei sem responder. No dia seguinte, ela apareceu na minha casa. Tiago estava no trabalho. Era só eu e o Bernardo. Toquei a campainha. Olhei pelo olho mágico. Era ela. Não abri. Ela insistiu. Júlia, eu sei que você tá aí. Abre essa porta. A gente precisa conversar. Fiquei em silêncio. Ela bateu mais forte. Júlia, você não pode me impedir de ver meu neto. Isso é alienação parental. Alienação parental. Ela tinha pesquisado termos jurídicos. Estava se preparando também. Mas eu sabia que não se aplicava. Alienação parental é quando um genitor impede o outro de conviver com o filho.
Avós não têm os mesmos direitos. Especialmente quando há motivo justificado. Ela ficou na porta por 20 minutos. Batendo. Chamando. Chorando. Eventualmente desistiu e foi embora. Eu tremia. Não de medo. De adrenalina. De certeza de que tinha feito o certo, mas também de medo das consequências. Tiago chegou em casa naquela noite diferente. Frio. Distante. Minha mãe veio aqui hoje. Eu sei. Ela me disse. Você não abriu a porta. Não abri. Por quê? Porque não quero conversar com ela até que ela remova as fotos. Ele jogou a chave na mesa. Você enlouqueceu, Júlia? Completamente. Minha mãe tá destruída. A família inteira tá contra você. E eu não sei mais de que lado eu fico. A frase me partiu. Não deveria ter lado, Tiago. Deveria ter verdade. E a verdade é que sua mãe me desrespeitou durante meses. Me apagou. Se apropriou da minha maternidade. E eu só tô pedindo respeito. Ele sentou no sofá, a cabeça nas mãos. Mas uma notificação judicial? Você não acha que foi longe demais? Foi longe demais ela postar 207 fotos do nosso filho sem minha autorização. Foi longe demais ela me cortar de todas. Foi longe demais ela responder comentários como se fosse a mãe. Agora eu tô só equilibrando a balança. Ele não respondeu. Foi pro quarto. Dormimos separados naquela noite. Os 15 dias de prazo foram tensos. Verifiquei o Instagram dela diariamente. Ela não removeu as fotos. Nenhuma. Pelo contrário. Postou mais. Como ato de rebeldia. De desafio. Fotos antigas. Do hospital. Dos primeiros dias. Legendas provocativas. Meu neto sempre será meu neto. Ninguém vai me impedir de amá-lo publicamente. No 16º dia, voltei no advogado. Ela não cumpriu. O que eu faço? Ele foi direto. Agora a gente entra com ação judicial, pedindo não só remoção das fotos, mas também indenização por danos morais. Uso indevido de imagem de menor. E dependendo do juiz, ordem restritiva de aproximação. Indenização. A palavra me assustou. Não quero dinheiro. Eu entendo. Mas juridicamente, dano moral se repara com dinheiro. E isso mostra a seriedade. Mostra que não é birra. É violação real. Autorizei. A ação foi protocolada. Minha sogra foi citada. E foi quando tudo explodiu de verdade. Ela fez um post público. Longo. Emotivo. Contando a versão dela. Falava sobre ser uma avó presente, dedicada, amorosa. Sobre como tinha ajudado nos primeiros meses. Sobre como estava sendo impedida de ver o neto. Sobre como estava sendo processada pela própria nora por simplesmente amar. Os comentários foram devastadores. Pra mim. Que nora ingrata. Coitada da avó. Ela só quer amar o neto. Essas mães de primeira viagem são muito neuróticas. A avó tem direito sim. Centenas de comentários. Todos contra mim. Ela tinha mobilizado o exército dela. E eu estava sozinha. Exceto que eu não estava. Porque algumas pessoas, poucas mas importantes, viram além. Uma amiga minha comentou. Gente, vocês viram que nesse post inteiro ela não menciona o nome da mãe da criança nenhuma vez. Só fala dela mesma. Isso não é amor. É apropriação. Alguns começaram a questionar. A rever. A perceber o padrão. Fiz meu próprio post. Não rebatendo diretamente. Mas contando minha história. De forma calma. Sem ataques. Apenas fatos. 207 fotos publicadas. 0 com a mãe. Legenda se apropriando do papel materno. Pedidos de respeito ignorados. Decisão de colocar limites judicialmente. Não por maldade. Mas por necessidade. O post viralizou. Não esperava. Mas viralizou. Compartilhado por páginas de maternidade. Comentado por milhares de pessoas. Muitas mães reconhecendo a situação. Contando histórias parecidas. Sogras que se apropriavam dos netos. Que apagavam as noras. Que criavam narrativas falsas nas redes sociais. Minha sogra viu. E ficou furiosa. Tentou me processar por difamação. O advogado dela mandou carta. Mas meu advogado rebateu facilmente. Não houve difamação. Apenas relato de fatos. Com provas. Prints. Documentação. Tudo verdadeiro. Verdade não difama. A audiência foi marcada.
Juizado de família. Eu estava nervosa. Minha mãe foi comigo. Tiago também. Ele ainda estava dividido, mas disse que precisava estar presente. Minha sogra apareceu com o advogado, com o marido, com os 2 filhos. A família inteira. Tentando me intimidar. O juiz ouviu os 2 lados. Ela chorou. Disse que era avó amorosa. Que só queria estar presente na vida do neto. Que eu era controladora, que estava usando a criança como arma. Meu advogado apresentou as provas. Os prints. As 207 fotos. A análise das legendas. O padrão de apagamento. As tentativas de diálogo que foram ignoradas. O juiz analisou tudo. Por quase 40 minutos, em silêncio. Depois olhou para minha sogra. A senhora publicou 207 fotos de um bebê que não é seu filho. Ela confirmou. Publiquei. Porque eu amo ele. Sou a avó. O juiz continuou. Em quantas dessas fotos aparece a mãe? Ela hesitou. Não sei. Nenhuma. 0. E a senhora acha isso normal? Ela tentou justificar. A Júlia não gosta de aparecer. O juiz a cortou. Ou a senhora enquadrou as fotos de forma a excluir a mãe. Silêncio. Ele continuou. A senhora se referiu à criança como meu bebê, minha vida, minha razão de viver. Termos maternais. Não de avó. A senhora entende a gravidade disso? Minha sogra começou a chorar. Eu só amo meu neto. O juiz não se comoveu. Amor não justifica desrespeito. Amor não dá direito de postar imagem de menor sem autorização dos pais. Amor não autoriza a apropriação de papel materno. A sentença foi clara. Remoção imediata de todas as fotos. Proibição de novas publicações sem autorização expressa e por escrito dos pais. Indenização por danos morais no valor de R$5.000. E regulamentação de visitas. 1 vez por semana, 2 horas, sempre na presença dos pais. Minha sogra estava em choque. O advogado dela tentou argumentar. Mas o juiz foi firme. A decisão está tomada. Cumpram. Saímos do fórum. Minha mãe me abraçou. Você conseguiu, filha? Você realmente conseguiu. Tiago estava em silêncio. Processando. Percebendo, talvez pela primeira vez, a gravidade do que a mãe dele tinha feito. No carro, ele falou. Eu nunca imaginei que chegaria a isso. Eu também não. Mas ela me obrigou. Ele balançou a cabeça. Desculpa. Desculpa por não ter visto antes. Por ter minimizado. Por ter ficado do lado dela quando deveria ter ficado do seu. Era o pedido de desculpas que eu precisava. Não resolvia tudo. Mas era um começo. Tem gente que grita. Eu só mostrei a verdade. 3 meses depois da sentença, a vida tinha tomado uma forma completamente diferente. Minha sogra removeu todas as fotos do Bernardo do Instagram. Todas. O feed dela, que antes era um memorial obsessivo do meu filho, agora tinha fotos genéricas. Paisagens. Frases motivacionais. Comida. Como se o Bernardo nunca tivesse existido. Ela cumpria a visitação. Toda quarta-feira, 2 horas, na nossa casa. Chegava no horário exato. Tocava a campainha. Entrava. Ficava na sala. Brincava com o Bernardo de forma contida. Não tirava o celular do bolso. Não tentava fotografar. Quando as 2 horas terminavam, levantava, se despedia educadamente e ia embora. Mecânico. Frio. Mas dentro dos limites estabelecidos. Tiago observava essas visitas com uma tristeza que ele tentava esconder. Via a mãe dele diferente agora. Menor. Menos poderosa. Despida daquela aura de matriarca incontestável. Ela tinha sido confrontada. Julgada. Limitada. E isso a diminuiu aos olhos dele. Um dia, depois de uma dessas visitas, ele me disse: ela era diferente quando eu era criança. Ou eu que não via. Acho que ela sempre foi assim. Controladora. Possessiva. Mas comigo ela conseguia disfarçar melhor. Ou eu deixava passar. Ele pausou. Desculpa de novo. Por ter demorado tanto para ver. Eu segurei a mão dele. O importante é que você vê agora. Que você entende. Que a gente tá do mesmo lado. Ele assentiu. Do mesmo lado. Sempre. O Instagram dela perdeu seguidores. Quase 1.500. As pessoas tinham seguido para ver o Bernardo. Para acompanhar a vida do neto. Quando as fotos sumiram, o interesse sumiu também.
Ela tentou compensar com outros conteúdos. Receitas, dicas de decoração, frases sobre superação. Mas não tinha a mesma repercussão. Os posts tinham 10, 15 curtidas. Antes eram 300, 400. Ela tinha perdido a fonte de atenção. E isso doía nela mais do que qualquer sentença judicial. Porque no fundo, nunca foi sobre amor pelo Bernardo. Foi sobre o que o Bernardo representava para ela. Status, atenção, validação, likes, comentários, seguidores. O neto era o produto. E ela era a produtora de conteúdo. Teve um momento que me marcou. Foi num sábado. A gente estava no parque com o Bernardo. Ele já tinha 7 meses, tentando engatinhar, todo curioso com o mundo. Minha sogra apareceu. Não era dia de visita. Não era horário combinado. Mas ela apareceu. Ficou de longe. Apenas observando. Não se aproximou. Não tentou interagir. Só ficou ali, sentada num banco, olhando. Tiago percebeu. Foi até ela. Conversaram. Não ouvi o que falaram. Mas vi a linguagem corporal. Ela chorava. Ele tentava consolar. Depois de uns 10 minutos, ela se levantou e foi embora. Tiago voltou. Contou. Ela disse que sente falta. Que as quartas-feiras não são suficientes. Que ela quer voltar a ser próxima. Mas que tem medo. Medo de fazer alguma coisa errada. De ultrapassar limites sem querer. De acabar perdendo até as quartas-feiras. Eu respirei fundo. E o que você disse? Disse que ela precisa respeitar. Que não é sobre quantidade de tempo. É sobre qualidade. E sobre respeito. Que se ela realmente ama o Bernardo, ela vai entender que a mãe dele sou você. Não ela. E que o papel dela é de avó. Não de mãe substituta. Ele pausou. Acho que ela entendeu. Ou pelo menos, tá tentando entender. Comecei a postar mais no meu Instagram. Fotos do Bernardo. Comigo. Com o Tiago. Com minha mãe. Momentos reais. Não produzidos. Não editados. Apenas vida. Maternidade real. Com olheiras. Com bagunça. Com alegria genuína. As pessoas respondiam. Que lindo. Que mãe presente. Ele tem sorte de ter você. Eu tinha me tornado visível. Não porque alguém me incluiu. Mas porque eu me inclui. Não esperei permissão. Não esperei que alguém me visse. Eu me mostrei. Eu existi. E isso fez toda a diferença. Minha mãe voltou para a cidade dela. Mas antes de ir, me disse algo importante. Filha, você aprendeu uma lição que muitas mulheres nunca aprendem. Que você não precisa ser querida por todo mundo. Você precisa ser respeitada. E respeito se conquista com limites. Não com submissão. Tinha razão. Durante tanto tempo eu tinha tentado ser a nora perfeita. A que não reclamava. A que aceitava tudo. A que engolia calado. Mas isso não gerou respeito. Gerou abuso. Só quando coloquei limite, quando disse não, quando enfrentei, é que as coisas mudaram. O Bernardo crescia alheio a todo o drama. Saudável. Feliz. Ele não sabia que tinha sido objeto de disputa. Que tinha sido usado como ferramenta de validação. Que a imagem dele tinha sido explorada. Para ele, o mundo era simples. Mamãe. Papai. Vovó que vinha de vez em quando. Vovó distante que ele via nas quartas. Um dia, minha sogra pediu para conversar. Comigo. Sozinha. Sem Tiago. Sem advogados. Apenas nós duas. Aceitei. Mas com ressalvas. Na minha casa. No meu território. Com meus termos. Ela chegou diferente. Sem a produção habitual. Sem maquiagem pesada. Sem roupa de marca. Apenas uma mulher de 60 anos cansada. Humana. Vulnerável. Sentamos na sala. Ofereci café. Ela aceitou. Júlia, eu preciso falar. Preciso que você me ouça. De verdade. Eu assenti. Estou ouvindo. Ela respirou fundo. Eu errei. Eu sei que errei. Demorei para entender, mas agora eu vejo. Eu te apaguei. Eu me apropriei da sua maternidade. Eu fiz tudo sobre mim. E não era sobre mim. Era sobre você. Sobre o Bernardo. Sobre a família de vocês. Fiquei em silêncio, deixando ela continuar. Eu não fiz por maldade. Eu fiz porque eu estava desesperada por atenção. Por validação. Por me sentir importante.
Desde que eu me aposentei, desde que os filhos cresceram, eu não sabia mais quem eu era. E quando o Bernardo nasceu, eu achei que ele era a minha chance de ser importante de novo, de ser vista de novo. Ela limpou as lágrimas. Mas eu te machucei. E eu sinto muito. De verdade. Não espero que você me perdoe. Mas preciso que você saiba que eu reconheço o erro. E que eu vou respeitar. Vou respeitar seus limites. Vou respeitar seu papel. Porque você é a mãe. E eu sou só a avó. Era o pedido de desculpas que eu precisava. O reconhecimento real. Não forçado por juiz. Não motivado por medo de perder acesso. Mas genuíno. Fruto de reflexão. De dor. De crescimento. Obrigada por dizer isso. De verdade. Sei que não foi fácil. Ela balançou a cabeça. Não foi. Mas era necessário. Respirei fundo. Eu não sei se a gente vai voltar a ser próximas. Não sei se consigo confiar de novo. Mas eu aceito tentar. Aos poucos. Com limites claros. Mas tentar. Ela sorriu. Um sorriso triste mas esperançoso. É tudo que eu peço. Uma chance. Só isso. Nos meses seguintes, ela de fato mudou. Não completamente. Não da noite pro dia. Mas mudou. Começou a me perguntar antes de fazer coisas. Posso dar essa papinha? Você deixa eu colocar essa roupa nele? Tá tudo bem se eu ficar mais 15 minutos. Pequenas coisas. Mas que mostravam respeito. Reconhecimento de autoridade. Reconhecimento de que eu era a mãe. Eventualmente, flexibilizamos as visitas. Não só quartas. Mas sempre com aviso prévio. Sempre respeitando nossa rotina. Nossa vida. E ela respeitava. Chegava quando combinava. Saía quando pedia. Não ultrapassava. Não invadia. O Instagram dela continuava sem fotos do Bernardo. Um dia, ela me perguntou: você se importa se eu postar uma foto? Só uma. Mas com você junto. Mãe e filho. E eu só compartilho. Dando crédito a você. Eu pensei. Tudo bem. Mas eu escolho a foto. Escolhi uma linda. Eu segurando o Bernardo. Ele sorrindo. Eu olhando pra ele com aquele amor que só mãe tem. Ela postou. Com a legenda. Meu neto e a mãe dele, minha nora Júlia. Que foto linda. Orgulho de vocês dois. Foi a primeira vez em quase um ano que ela me mencionou publicamente. Que reconheceu minha existência. Os comentários foram positivos. Que linda Júlia. Mãe e filho lindos. Família abençoada. E ela respondeu cada um. É verdade. A Júlia é uma mãe incrível. Meu neto tem muita sorte. Não resolveu tudo. Não apagou a dor. Não desfez o trauma. Mas foi um passo. Um passo em direção à cura. À reconstrução. Não da relação que existia antes. Porque aquela relação era doente. Mas de uma relação nova. Baseada em respeito. Em limites. Em reconhecimento mútuo. Tiago observava tudo com alívio. Via a mãe tentando. Via eu dando chance. Via a possibilidade de ter as duas mulheres mais importantes da vida dele convivendo de forma saudável. Não era perfeito. Mas era possível. O Bernardo fez 1 ano. Fizemos festa. Pequena. Família próxima. Amigos. Minha sogra foi. Levou presente. Brincou com as outras crianças. Ajudou a servir bolo. E no final, me abraçou. Obrigada por me deixar fazer parte disso. Eu sei que não mereço. Mas agradeço. Tirei foto. Dela. Comigo. Com o Bernardo. Com o Tiago. Família. Toda junta. Postei no meu Instagram. Primeiro aniversário do meu filho. Rodeado de amor. Ela comentou. Parabéns pro aniversariante. E pra melhor mãe do mundo. Com emoji de coração. Não era perfeito. Mas era real. Era honesto. Era respeitoso. E era suficiente. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele período sombrio foi necessário. Foi doloroso. Foi desgastante. Mas foi transformador. Eu aprendi que ser mãe não é só cuidar. É também proteger. Não só a criança, mas a própria identidade como mãe. O próprio espaço. A própria voz. Aprendi que amor sem respeito não é amor. É controle. É possessão. É manipulação. E que eu não preciso aceitar isso. De ninguém. Nem de família. Nem de sogra. De ninguém.
Aprendi que rede social não é só entretenimento. É poder. É narrativa. É memória. E que quem controla a narrativa, controla a percepção da realidade. E eu não podia deixar que alguém controlasse a narrativa da minha própria maternidade. Aprendi que limite não é crueldade. É amor próprio. É autocuidado. É saber até onde você vai e onde o outro não pode passar. E que pessoas que realmente te amam respeitam esses limites. E quem não respeita, não te ama. Te usa. E principalmente, aprendi que eu existo. Que minha voz importa. Que minha presença é insubstituível. E que ninguém, nunca mais, vai me apagar. Porque eu não deixo. Porque eu sei meu valor. Porque eu sou a mãe do meu filho. E isso ninguém tira de mim. Minha sogra hoje não posta mais centenas de fotos. Posta uma, de vez em quando, sempre me incluindo, sempre respeitando. Não porque foi obrigada, mas porque entendeu. Entendeu que o Bernardo não é dela. É meu. E do Tiago. E que o papel dela é complementar. Não central. As pessoas que acompanhavam o perfil dela perceberam a mudança. Algumas perguntaram o que aconteceu. Por que sumiu o neto? Ela respondeu de forma honesta. Eu exagerei. Estava invadindo o espaço da mãe dele. Aprendi a respeitar. E agora compartilho só o que me é permitido. Com gratidão. E sabe o que aconteceu? As pessoas respeitaram. Elogiaram. Disseram que ela estava sendo uma avó consciente. Que não é fácil reconhecer erro. Que ela era exemplo. E isso a validou de outra forma. Não como mãe substituta. Mas como avó que aprendeu. Que cresceu. Que amadureceu. Hoje, quando alguém me pergunta como é a relação com a minha sogra, eu respondo. É respeitosa. Nem sempre foi. Mas hoje é. E para mim, isso basta. Porque eu não preciso ser amada por ela. Não preciso ser a nora favorita. Não preciso ser vista como filha. Preciso apenas ser respeitada. Como mãe. Como mulher. Como pessoa. E isso, finalmente, eu tenho. O Bernardo tem quase 2 anos agora. Ele não sabe dessa história. Não sabe que foi objeto de disputa. Que a imagem dele foi usada. Que a mãe dele foi apagada. Não sabe de nada disso. E é bom que não saiba. Mas um dia, quando ele for maior, eu vou contar. Vou explicar que existem pessoas que confundem amor com posse. Que acham que ter acesso é ter direito. Que confundem proximidade com propriedade. E vou ensinar a ele o que aprendi. Que amor verdadeiro respeita. Que amor verdadeiro tem limites. E que ele nunca, nunca, precisa aceitar ser invisibilizado. Por ninguém. Hoje eu existo. Não porque alguém me incluiu. Mas porque eu decidi existir. Porque eu peguei meu espaço. Porque eu usei minha voz. Porque eu coloquei limite. E isso mudou tudo. Minha sogra não fala mais como se o Bernardo fosse dela. Ela fala sobre o neto dela. O filho da Júlia e do Tiago. E quando posta algo, sempre me marca. Sempre me acredita. Sempre me reconhece. Não é perfeito. Cicatrizes ainda existem. Memórias dolorosas ainda aparecem. Mas estamos caminhando em direção a algo melhor. Algo mais saudável. Algo baseado em verdade. E eu, finalmente, respiro. Respiro sabendo que sou vista. Que sou reconhecida. Que minha maternidade é validada. Não por ela, mas por mim mesma. E isso, no final das contas, é o que importa. Não precisa gritar. Basta saber onde parar. E eu soube. Eu parei ela. Eu me defendi. Eu venci. Não contra ela, mas por mim. E isso fez toda a diferença.